Gravando, gravando. Perfeito, maravilha. Tudo bem com vocês, pessoal? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula de cálculo 3, cálculo 3. Estamos no módulo da P4, na segunda aula. Então, na aula passada ah, nós vimos o vetor gradiente, né? O que é definição de campo, vetor gradiente, esboço de gradiente. E agora finalizamos a aula pensando na relação do gradiente com pontos de máximo, pontos de mínimo, extremantes, abrindo as portas para essa aula, uma aula só sobre máximos e mínimos. É uma aula importantíssima para vocês como engenheiros de produção, porque o que vocês mais querem é maximizar lucro, maximizar aproveitamento, maximizar a função de produção. Então, para vocês, otimização é muito importante, tá? Então, essa aula é uma aula muito central para o cálculo, embora não seja tão difícil assim. Tá bom? Vamos lá? Antes que me esqueça, antes que minha cabeça ocupe todo o espaço, cabecinha e vamos lá. Perfeito. Então, vamos definir certas coisas, tá? Então, ó, aqui, onde estamos? Yes. Perfeito. Então, definição. Pessoal, existem dois tipos de máximos. Existem máximos locais e máximos globais, tá? Então, vamos fazer essa distinção. Então, seja f uma função de R2 em R e x0, y0 um ponto do domínio da f. Tá? Dizemos que f é máximo global. Eu escrevi com R, hein? Vocês viram, hein? Vocês viram. Global, né? Máximo global. Se para todo xy pertencente ao domínio da f, f não, né? Dizemos que x0, y0, deixa eu apagar tudo aqui, tá horrível. Não é f, né? Que é um ponto. Dizemos que x0, y0, tá? Um determinado ponto. Dizemos que é ponto, agora sim, de máximo global de f quando? Quando para todos, vou colocar um símbolozinho aqui. Quando para todo xy pertencente ao domínio da f, ou seja, para qualquer outro ponto que eu possa calcular, vale sempre que f de xy é menor ou igual a f de x0, y0. Ou seja, máximo global é quando não tem ninguém maior do que o valor desse ponto na função, tá? Deixa eu grifar aqui. Ah, professor, é óbvio, máximo é isso. Então, não é tão óbvio, tem outro tipo de máximo, que eu chamo de máximo local. Tá? Eu vou colocar em verde. Vou colocar assim, analogamente. X0, Y0 é ponto de mínimo global quando para todo xy no domínio da f
f de xy, x0, y0 é sempre menor, ou na pior das hipóteses, igual a f de todo mundo. Tá? Isso é mínimo global. Agora, quando que é máximo e mínimo local? Então, definição. Eu vou precisar de outra definição antes. Será que eu preciso? Um instante. Vou fazer a definição na outra página. Então, ó, eu vou definir agora. Definimos extremantes globais, né? Máximo global, mínimo global. Deixa eu grifar também o mínimo global. E eu vou definir o local. Para definir o local, eu vou definir também vizinhança. Tá? Isso aqui vai ser útil para caramba no cálculo 4. Então, definição. Precisa definir. Vou definir bola aberta. Definição. Chamamos de bola aberta de bola aberta de centro x0, y0 e raio R, o conjunto é um betazinho aqui, né? No caso do cálculo, esse beta vai significar bola aberta de centro x0, y0, a raio R é o conjunto de todos os pontos xy pertence ao R2, tal que o tamanho do raio dado por xy menos x0, y0 é menor do que R. Tá? Então, isso daqui seria toda vez que a gente fala de norma de uma subtração é a distância entre esse ponto e esse ponto. Tá? Então, isso aqui vai constituir o raio. Então, bola aberta é o conjunto de todos os pontos cuja distância a este centro x0, y0 é menor, não menor ou igual, senão ela seria fechada, é menor do que R. Tá? Então, a representação de uma bola aberta seria um conjunto assim, ó. Tá? Você tem um ponto aqui, um x0, y0, o centro da bola. Né? E o raio dela é isso daqui, tá? Ou seja, o conjunto de todos os pontos que o raio dista R. Importante, pessoal, esse círculo ele deveria ser pontilhado. Deixa eu ver se eu consigo fazer um pontilhado aqui. Ha! Mágica. Olha a mágica aqui, hein? Ficou melhor, hein? Quebra do termo de integridade acadêmica, né? Fez mágica. Tá? Então, isso aqui, ó. Tá? Então, uma bola aberta de raio R, ela constitui todos os pontos que estão aqui dentro, ó. Tá? Então, isso é a bola aberta de raio R. Aberta, raio R, com centro em x0, y0. Beleza. Por que eu vou precisar disso? Vou precisar disso para definir máximo e mínimo local. Perfeito. Certo. Então, definido bola aberta, vamos definir máximo e mínimo local. Então, definição.
dizemos que x0, y0 pertencente ao domínio da f é um ponto de máximo local quando existe um R, quando existe R maior que zero, tal que, um raio qualquer, tá? Tal que, para todo x, y, pertencente à bola de raio R e centro em x0, y0, temos que f de x, y é menor ou igual a f de x0, y0, tá? Olha a diferença, gente. Aqui, ó. No global, o que acontece? É para todo xy dentro do domínio da f. Ou seja, para qualquer xy, o f de x0, y0 ele ganha. Ele é maior que todo mundo. Aqui, ó, o f de x0, y0, ele só ganha de um determinado número de elementos que estão dentro dessa bolinha. Já vou fazer um desenho ilustrativo disso. Tá? E analogamente, definimos o mínimo local. Né? Sai tudo torto aqui. Analogamente, o x0 e y0, ele vai ser um ponto de mínimo local, vai ser a mesma coisa, só invertendo o sinal. É dito ponto de mínimo local se existe um R maior que zero, tá? O raio é sempre maior que zero. Né? Tá o quê? Para todo xy dentro dessa bolinha de raio R e centro em x0, y0, temos que f de xy, eu estou pensando num ponto de mínimo local, então todo mundo é maior ou igual a f de x0, y0. Então, dentro dessa bolinha, o ponto ele perde para todo mundo. Tá? Como é que seria esse tipo de ilustração? Pensa o seguinte, ó, eu posso ter uma função com vários máximos locais. Tá? Vou fazer um ponto de máximo. Pega assim, ó. Tipo, sei lá, parece um corcovado, né? Aqui, ó. Tá? Tá bom? Tô entendendo o gráfico da função? É isso aqui. O que acontece? Esse ponto aqui, ó. Ele é ponto de máximo? Não, ó. Esse ponto é maior do que ele, ó. Esse outro ponto é maior que ele. Eu vou colocar o vermelho e o verdinho. O verdinho aqui. Tá? Ó, o vermelho. Tô aqui, ó. O vermelho, ele tem margem menor do que o verdinho, mas os dois são pontos de máximo local. Por quê? Porque no domínio tem uma bolinha. Tá? Então, deixa eu olhar lá pro domínio. Aqui, ó.
x, y, f de xy. Então, projeta aqui o verdinho, o pontinho verdinho aqui no domínio, tá? Ao redor desse domínio, pergunta, existe uma bolinha, vou colocar a bolinha de preto. Essa bolinha de preto é ruim, né? Porque confunde com gráfico, vou colocar a bolinha de vermelho mesmo. Tá? Aqui, ó. Certo? Esse ponto aqui, quais são as coordenadas do ponto? x0, y0 e o z, o f de x0, y0. Tá? Olha para cá, existe uma bolinha ao redor de x0, y0, tal que ele é o maior dos pontos ao redor dessa bolinha. Ó, né? Se você projetar aqui, ó, tá? Não precisa ser a única bolinha, pode ter menores, tem bolinhas menores, tem bolinhas maiores. Mas se existe uma bolinha tal que ao redor dessa bolinha ele é o ponto de máximo, então eu chamo ele de máximo local. Mesma coisa com esse ponto aqui, ó. Eu vou chamar ele de x1, y1 aqui no domínio. Tá? Pega essa bolinha aqui. Ao redor dela, ele é o maior ponto. Ele não é o maior que todo mundo, mas ao redor dessa bolinha aqui no domínio, tá? Ele é o maior ponto. Tá bom? Então, isso é um máximo local. Tá? Ele é máximo numa montanha, não pode não ser máximo total. Tá certo? Então, esse é o conceito de máximo local. Tá? Tranquilo até aqui, né? Perfeito. Agora, vamos a algumas condições. Tá? Então, condições. Para obter pontos de máximo ou de mínimo, que carinhosamente nós vamos chamar de extremantes. Tá? Então, definição. Eu vou chamar de ponto crítico um ponto em que as duas derivadas, a x e a y, são zero. Tá? Então, chamamos de pontos críticos os pontos em que assim, os pontos x0 e y0 até dava para colocar. Nossa, vou manter o que eu tinha feito. Os pontos em que suas derivadas parciais são ambas nulas. Tá? Ou seja, x0, y0 é ponto crítico. C e somente C, gradiente da f aplicado em x0 e y0 é 0, 0. Claro, né? Quem que é o gradiente? Essa parte do gradiente é a del f, del x, e essa outra parte do gradiente é del f,
del y. Tá? Então, del f del x no ponto x0, y0, del f del y no ponto x0, y0. Perfeito? Então, isso é ponto crítico. Agora, assim como no cálculo, você tem que lembrar do seguinte. Então, lembre-se. Lá do cálculo 1, podem ter falsos, alarme falso, né? Então, o que a gente procura lá no cálculo 1? Quando a derivada é nula, significa que você tem um ponto de máximo e de mínimo. Não é bem assim. Por quê? Pensa nessa função aqui, ó, na x cubo. Ou na tangente ou na x cubo. Tá? A x cubo, ela faz isso, ó. Tá? Então, o que acontece? Aqui, você tem uma derivada zero. Derivada nula. Mas o zero não é ponto extremante. Tá? Ele é ponto crítico, mas não é ponto extremante. Eu vou colocar entre aspas pra gente, ó, só para brincar aqui, ou seja, é um caso de alarme falso. Tá? Vou colocar entre aspas porque não é nenhuma nomenclatura oficial do cálculo, é só entre nós, tá? Só para vocês entenderem. Só que é o seguinte, ó, para ser extremante, ele precisa ser ponto crítico. Tá? Agora, se for ponto crítico, não significa que é extremante. Tá? Achou os pontos críticos, você reduz a um conjunto de candidatos. Tá? Então, são candidatos a extremantes. Tá bom? Vou colocar para vocês aqui. Importante também. Pontos críticos são apenas candidatos a extremantes. Perfeito? Ótimo. Então, comigo? Maravilha. Vou passar para a próxima página. Então, ó, uma condição necessária, porém não suficiente. Vou colocar assim, teorema. De fato é um teorema. Na verdade, são dois teoremas. Então, ó, uma condição necessária, porém não suficiente para que x0, y0 seja extremante é suas derivadas sejam nulas. Ou seja, né, uma condição necessária, porém não suficiente, é que o x0, y0 seja ponto crítico. Assim, ou seja,
x0, y0 deve ser ponto crítico. Tá? De novo, reforçando, mas nem todo ponto crítico é de fato um extremante. Tá? Podem haver alarmes falsos. Agora, encontrado pontos críticos, a gente pode se perguntar, esse ponto ele é um ponto de máximo ou um ponto de mínimo? Então vem aí outros teoremas, outras condições. Tá? Então, ó, teorema. Depois disso vem o mais importante. Uma condição. Esse teorema ele nem é tão útil assim, mas eu digo que ele é mais útil para garantir que vocês entendam o assunto. Tá? A gente quase nem usa ele. O que a gente vai usar mesmo é a próxima ferramenta. A gente vai analisar em termos do Hessiano. Tá? Então, a gente vai calcular uma matriz e o determinante dessa matriz, em conjunto com as derivadas parciais, vamos dizer, olha, isso aqui é um ponto de máximo, isso aqui é um ponto de mínimo. Tá? Isso que eu vou colocar para vocês nem é tão útil assim. Eu vou explicar por quê. Mas ele é muito útil para você entender o conceito. Então, presta atenção nele. Tá? Então, uma condição, de novo, ele é necessário, porém não é suficiente. Quando eu falo que uma condição não é suficiente, eu estou dizendo que ela por si só não prova. Tá? Mas se ela falhar, então, assim, ó, sozinha ela não prova nada, mas se ela falhar, então não é. Entenderam a ideia? Confuso, né? Eu vou colocar para vocês e vou repetir de novo o que eu falei. Então, ó, uma condição necessária, foco aqui, ó, necessária, porém não suficiente para que x0 e y0 seja ponto de máximo é del quadrado f del x quadrado em x0 e y0 deve ser negativo, né, ou igual a zero, e del quadrado f del y quadrado x0 e y0 também negativo. Tá? Cabeção para vocês entenderem. Ó. Cabeção, cabeção, cabeção. Yes! Cabeção. Olha só. Lá do cálculo 2, como é que vocês faziam esboço de gráfico? Né? Então, no cálculo 1, a gente brincava bastante com derivada. Chega no cálculo 2, a gente usa a derivada principalmente para fazer esboço de gráfico. E como é que a gente fazia isso? Né? Lembra qual que é o significado, qual que é a importância da derivada segunda? Derivada segunda te dá concavidade para cima ou para baixo. Concavidade para cima, derivada segunda positiva. Concavidade para baixo, derivada negativa. Lembram disso? Tá? Tinha aqueles pontos de inflexão, né? Tudo mais. Então a gente estudava o sentido da concavidade para cima ou para baixo em termos da derivada segunda. Então pensa aqui, ó. Se você tem trabalhando com ponto de máximo, então se você tem um ponto de máximo, pensa na montanha, tá? Tem a montanha aqui, ó. Beleza? Então essa montanha faz ponto de máximo, a concavidade, aqui, ó. A concavidade, ela tá virada para baixo, tanto no x quanto no y, tá? X e y, concavidade para baixo. Tudo bem? Então, por isso as derivadas... Aqui, ó, isso. Tem que mostrar até que coisa horrível, né? Fica mostrando assim aqui na tela, assim. Tá? Então, elas estão para baixo, tá bom? Então, as derivadas segunda, elas são negativas. Perfeito? Analogamente, ó, ponto de mínimo, a concavidade vai estar para cima. Ponto de mínimo está aqui, ó, concavidade para cima, tá? Portanto, as derivadas serão
positivas. Isso, muito bom. Tô vendo que você entendeu. Professor, só tá. Só tô brincando, não entendi não. Então volta o vídeo, dá uma olhadinha de novo, pensa sobre isso, é muito fácil, tá? O conceito é muito tranquilo. Não prossegue o vídeo sem antes entender isso, tá bom? Vamos voltar aqui, cabecinha, cabecinha. Yes! Tô com vocês aqui, ó, na cabecinha. Maravilha, ó, pequenininho aqui. Perfeito. Onde estávamos? Tá, ponto de máximo. Analogamente, analogamente, del quadrado f del x quadrado em x0, y0 maior do que zero e del quadrado f del y quadrado em x0, y0 também maior do que zero, né? Analogamente, x0, y0 df é a condição para que ele seja ponto de mínimo. De novo, pessoal, tá? É necessário, porém não suficiente, tá? Se você tem um ponto que as duas derivadas sejam negativas, negativas tá aqui, ó, ponto de mínimo, tá? De máximo, as duas derivadas negativas, ponto de máximo. Isso não me garante que é ponto de máximo, por quê? Ó, no x a concavidade está assim, no y a concavidade está assim, e no meio do xy aqui, né? E na diagonal, como é que tá? Então, não é suficiente, tá? Mas a ideia, o conceito é importante para você entender geometricamente o que está acontecendo. Porém, agora, a técnica que de fato faz a gente calcular se temos um ponto de máximo ou um ponto de mínimo é a técnica do Hessiano. Tá? Então, vou definir algumas coisas aqui e vamos definir Hessiano. Então, vamos definir matriz hessiana. Seja f de xy uma função a valores reais definimos como matriz hessiana a matriz hessiana de f a matriz H de xy, vou colocar a matriz especialzinha aqui, H de xy igual a del quadrado f del x quadrado em xy del quadrado f del x del y em xy del quadrado f
del x, del y, xy, del quadrado f, del y quadrado, xy. Ela é definida a matriz hessiana quando, de novo, é o nosso caso, tá? Não vou dar nenhum problema em que isso não aconteça. Quando del quadrado f sobre del x, del y é igual a del quadrado f del y del x, xy, tá? Então, ó, para o caso geral, eu teria que trocar, tá? Uma teria que ser xy, outra teria que ser yx. Mas, como não é o nosso caso, tanto faz, tá? As duas são iguais, inclusive isso evita que a gente calcule então uma mais. Tá? Então, calculou uma das derivadas mistas, você já tem a outra. Tá? Então, como nós não vamos operar com caso em que elas não comutam, vou deixar a definição assim. Perfeito? Acho que até no Guidolista está assim. Tá bom? Beleza, então, tendo a matriz hessiana, eu vou chamar de hessiano, em um ponto, o determinante da matriz hessiana. E essa é a definição, isso é o que mais vai importar para a gente. Definição. Chamamos, dado um ponto. Então, vou definir fora do ponto. Aqui é símbolo determinante, né? De colocar símbolo de matriz. Tá? Chamamos de, isso é importante, hessiano. Tá? Hessiano de f. O determinante da matriz hessiana. Ou seja, o hessiano eu vou colocar o H normal, tá? Tá? Então, hessiano em xy nada mais é do que det da matriz hessiana em xy, perfeito? Tá? Então, o que vai importar pra gente é o hessiano, tá? Eu vou grifar essa definição aqui, ó. A gente vai usar ela. É claro que para calcular esse determinante, óbvio que a gente vai precisar da matriz, claro, tá? Mas quando a gente falar hessiano, num ponto é o determinante. Perfeito? E aqui vem, de fato, o teorema que vai classificar para a gente o ponto com relação a ser máximo ou mínimo. Esse teorema é importantíssimo. Então, ó, seja f de xy uma função que admite todas as derivadas de segunda ordem. Lembrando que são 4 derivadas de segunda ordem, né? Xx, xy, yx, yy, sendo que xy é igual a yx no nosso universo aqui, tá? Então, admite todas as derivadas de segunda ordem em x0, y0, um ponto do seu domínio.
fez isso. x0, y0 pertencente ao seu domínio. Perfeito? Ótimo. Então, se x0, y0 é um ponto crítico, temos que x0, y0 é, dois pontos, A. São várias condições. Então, x0, y0, ele é ponto de máximo local. Tá? É importante, todo máximo global também é máximo local, tá? Então, quando a gente fala de máximo local, ele também pode ser máximo global. Para vocês entenderem o que eu estou falando, ó, esse ponto aqui, o verdinho aqui, ó, ele é máximo local, mas também é máximo global. Tá? Isso é importante vocês entenderem. Perfeito? Tá. Então, x0, y0, ele é máximo local se hessiano de x0, y0 for maior que zero e del quadrado f del x quadrado x0 y0, ele é ponto de máximo se, tá, o máximo está aqui, né? Assim, se a derivada segunda em x for menor do que zero. Perfeito? B. Ele é dito ponto de mínimo local se o hessiano é maior que zero e a derivada segunda em x é maior que zero. O ponto ele é dito ponto de Cella se o hessiano for menor que zero e nada podemos afirmar. Aí eu preciso de outra técnica. Podemos afirmar se o hessiano for zero. C, D. Perfeito? Ótimo. Perfeito. Tá? Então, com essa técnica, aí sim a gente consegue ver de fato se o ponto ele é um ponto de máximo ou é um ponto de mínimo local. Tá certo? Tá? Então, só para vocês se localizarem o que nós estamos fazendo, olha só, para vocês marcarem, né? O A e o B eu consigo determinar alguma coisa. Tá? Quando que eu consigo determinar? Foco no hessiano. Tá? Então, se o hessiano é maior do que zero, eu vou colocar assim, ó. Será que eu consigo
Acho que sim, vou colocar de verde. Tá? Se o hessiano for maior do que zero, aqui, maior que zero, ó, sinal verde. Tá? Fica bem mnemônico. Então eu consigo analisar. Como você consegue analisar? Baseado na segunda derivada. É a mesma coisa, ó. Aqui eu não vou grifar tudo, só vou grifar a segunda derivada. Tá? Então, se ele for maior que zero, eu analiso. Ué, então lembra daquele teorema que eu falei para vocês, ó? Onde estava? Aqui. Sim. Tá? Então, ele é ponto. Se acontecer do hessiano ser positivo, tá? Você pensa nessa brincadeira aqui, ó. Se as duas forem negativas, significa que eu tenho um ponto de máximo. Se as duas forem positivas, eu tenho um ponto de mínimo. Só que, pelo teorema, utilizando o hessiano, eu não preciso das duas derivadas, eu só analiso pela x. Vocês estão entendendo qual que é a diferença daqui? Tá? Porque que essa técnica é extremamente poderosa? Tá? Então, eu só estou analisando só pela segunda derivada em x. Tá? Em que caso? No caso em que o hessiano ele é positivo. Perfeito? Agora, e o caso em que o hessiano ele é negativo? Aí é um ponto de sela. O que é esse ponto de sela com S? Pensa numa sela de cavalo, tá? Ou seja, em uma direção ela sobe, na outra direção ela desce. Se você olhar por X, tá assim. Se você olhar por Y, tá assim. Tá? Então, eu costumo falar para pessoa assim, pensa numa batata Ruffles. Tá? Pensa naquela batatinha. Tá? Se você olhar numa direção, ela faz assim. Se você olhar na outra direção, ela faz assim. Tá? Então, isso é um ponto de sela. Perfeito? Agora, e se o hessiano der zero? Bom, se o hessiano der zero, então eu não tenho técnica suficiente. Isso não é suficiente para analisar se o ponto é um ponto de máximo local ou um ponto de mínimo local. Eu preciso de uma outra técnica. Ah, professor, qual é a outra técnica? Então, é, essa técnica pela matriz hessiana é a técnica mais certinha, digamos assim, a mais bem estruturada de todas, sem você precisar ficar mexendo com outras ferramentas. Por quê? Se não for assim, para outro problema você pode pegar uma curva, para outro problema você pode pensar num corte lateral, né? Se você tá, você pode pegar, por exemplo, diversos raios, tentar usar coordenadas polares. Você entende? Então, assim, a técnica é muito variada, né? Se não for por essa técnica de análise da matriz hessiana, então isso vai exigir de vocês mais traquejo matemático. É assim, se eu pego um problema e não dá para atacar assim, pô, Rafael, como é que se ataca o problema? Como é que você sabe se é máximo ou mínimo? Eu vou tentar me virar com as armas que eu tenho. Vou tentar pegar uma curva, vou tentar pegar, por exemplo, o que eu falei de coordenadas polares, vou tentar fazer uma mudança de variável, tentar fazer um monte de outros recursos, mesmo assim, sem saber se vai dar certo, tá? Nem sempre a gente pega um problema e sabe, olha, exatamente vai se comportar assim, 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 assim. Tem problemas que são complicadíssimos, extremamente complicados. Agora, essa técnica, caso você tenha, se você der sorte do hessiano não der zero, puxa, funcionam muito as condições. Basta que o hessiano não dê zero, tá? Então, o hessiano pode dar positivo. Positivo você consegue dizer, negativo você consegue dizer também, né? Não é nem máximo nem mínimo, né? Cela. E ele só falha caso o hessiano dê zero. Se o hessiano der zero, putz, lamento, o que eu faço? Vou tentar outra técnica, tá bom? Então é assim que a gente prossegue. O que eu quero que vocês façam? Quero que vocês façam um exercício. Não vamos deixar exercício. Ó, eu vou colocar para vocês na página dessa matéria uma seleção de exercícios que eu gostaria que vocês fizessem, tá? E aí na próxima aula eu vou fechar o nosso curso de cálculo 3. Vou dar uma aula sobre máximos e mínimos em conjuntos fechados, em compactos.
Dá pra fazer muita coisa bacana com essa técnica também. Né? Só que eu abro a aula com exercício de máximos e mínimos bem aberto. Tá bom? Então fica para a próxima aula. Trabalhem direitinho nos nossos exercícios. Forte abraço para vocês. Nos vemos na próxima. Tchau, tchau. Yes.